Seguindo então, né? Eu vou até fechar esse desenho 1 e vou voltar para aquele modelo em que eu estava anteriormente, que é o modelo do Floor Plan Sample. Pode abrir qualquer outro que vocês quiserem ou abrir esse aqui, né, também. Por que eu voltei para ele? Porque ele tem um próximo recurso que nós vamos ver, que são os recursos dos blocos, né? Então aqui nós temos diversos blocos criados, por exemplo, todos esses objetos que estão nessa cor verde clara, se você selecionar ele, você vai ver, né, ele está aqui como chairs, nessa camada chairs, eles são blocos. Se você passa o mouse sobre ele, ele te mostra ali, ó, referência de bloco, a cor da camada dele, o nome da camada e o tipo de linha que foi utilizado aqui para esse objeto, né, relacionado à camada também. O que são blocos? Blocos são objetos, como esse aqui, por exemplo, ó, que já estão prontos dentro do nosso projeto. Então, se eu quiser colocar um telefone na minha planta, uma mesa, uma cadeira, portas, janelas, entre outros detalhes e itens, eu já tenho blocos prontos para isso, ó, como aqui, por exemplo. Então, nós temos diversos blocos prontos aqui, né, para poder utilizar, alguns nativos do AutoCAD e outros que nós podemos baixar aí de forma gratuita também na internet. Então, ok. Como funcionam esses blocos? Vou pressionar ESC e vou selecionar somente um. Se você vier aqui na guia dos blocos, nós temos a opção de inserção deles, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, padrão, né, alguns blocos para portas, ó, porta dupla, né? Nós temos aqui alguns tipos de numerado, temos aqui diversos objetos que foram objetos utilizados dentro desse projeto. Se você clicar em mais opções, ele vai te dar mais opções para que você possa trabalhar. Dentre elas, esse objeto é esse Share Set. Qualquer alteração que eu faça aqui nele será replicada também aos outros blocos que são de mesma categoria. Vou falar sobre isso aí. Então aqui ele me mostra o detalhe dele, que é o desenho, e eu poderia renomear ou trabalhar com ele. Vou colocar aqui, por exemplo, bloco 1, ok, e vou clicar em ok. Ele vai falar o seguinte: o nome do bloco especificado é inválido, selecione outro nome de bloco ou procure outro arquivo, provavelmente porque ele já está padronizado com aquela nomenclatura, então ele não vai permitir, uma vez que os outros objetos já estão aqui selecionados. Eu mesmo posso criar o meu próprio bloco ou posso fazer também alterações, né, baseado em um bloco já existente. Aqui nós temos um botãozinho para poder criar, então se eu clicar aqui em criar, ele vai criar uma definição a partir de um bloco já existente. Então eu consigo, ele me mostra o bloco aqui, vamos colocar novamente, ó, bloco 1. E aí ele está criando uma nova definição a partir de um bloco existente. Por quê? Porque esse bloco estava pré-definidamente, né, selecionado. Então eu consigo ter, ó, eu tenho agora um bloco que se chama bloco 1. Então se eu passar aqui o mouse sobre ele, ele vai me mostrar as informações de camada. Ele não está mais naquela camada em que nós tínhamos, porque todo objeto que eu crio por padrão ele vem para a camada 0, aí depois é que eu preciso associar ele em uma outra camada específica. Então é bem simples, é bem tranquilo, não tem muito segredo aqui para que você consiga trabalhar com blocos. Aqui, além de nós especificarmos essas opções, nós temos aqui um editor de blocos. Se eu clicar nessa opção, ele vai me possibilitar entrar no editor de bloco. Eu posso selecionar qual bloco eu quero editar. Vamos pegar esse bloco 1 mesmo. Ou melhor, vamos pegar esse Share Set, que tem vários aqui que estão que são da mesma categoria. Quando eu der OK, ele vai me abrir a opção de editar esse bloco. Qualquer modificação que eu faça nesse bloco serão replicadas nos demais. Então, por exemplo, posso selecionar uma linha. Aqui eu vou ter também as opções dos meus modificadores. Então, eu já aprendi como que eu posso fazer para movimentar um objeto. Vou movimentar ele um pouquinho para fora. Pronto. Somente isso. Não quero utilizar nenhum recurso, nem fazer nenhuma outra modificação. Se eu clicar aqui para fechar esse bloco, ele pergunta se eu quero salvar. Se eu clicar em sim, eu vou salvar e ele vai me falar isso aqui, ó. O arquivo de desenho está protegido contra a gravação. Poxa, por que isso? Porque ele é um arquivo somente leitura, devido a eu estar utilizando uma versão, né, para estudante. Então, essa versão me limita em todos os arquivos que eu tenho dentro aqui, né, dos exemplos do AutoCAD, somente neles. Então não consigo, justamente devido a isso aí. Se eu clicar aqui em fechar bloco, é a mesma coisa. Ele vai perguntar se eu quero salvar as alterações. Se eu clicar ali em salvar, como eu fiz, eu não estou salvando o arquivo, só salvei as modificações temporárias nele. Se eu for salvar o arquivo do CAD aqui, ó, é que ele não vai deixar, porque ele é somente leitura. Percebam o seguinte: quando eu aproximar nesses blocos, em qualquer um deles, ó, todos foram modificados, todos foram alterados. Por quê? Porque eu modifiquei a instância dele.
Ah, mas e se eu quiser modificar apenas um? Então, se eu quiser modificar apenas um, eu tenho que fazer aquilo que eu falei, que é selecionar o bloco, criar um novo a partir dele, colocar um nome aqui, ó, bloco novo, e aí sim, depois que eu criei uma instância dele, quando eu clicar nas opções aqui para editar um bloco, eu seleciono o bloco novo e aí eu faço a alteração nele. Então, vamos pegar, por exemplo, essa linha da parte superior, está selecionando todo o meu objeto, ESC, ó. Percebam aqui que você pode utilizar todos aqueles modificadores, então se eu venho aqui em explodir, eu explodo ele e tenho eles independente, perfeito. Então, ok, ele está independente, eu fecho, né? Aqui eu vou mandar ele salvar as alterações, perfeito. Ele modificou todos? Não, ele modificou somente esse, porque antes eu criei uma instância específica.